Não trabalho no capitalismo, não trabalho no capitalismo é uma merda colossal, né? Isso cada vez mais no capitalismo a gente tem menos mão de obra qualificada dentro do mercado de trabalho e isso é como um peso pro avanço. Eu acredito que o capitalismo é um peso pro avanço da sociedade. Então eu acho que a revolução acontece antes, tá? Mas eu acho que um grande ponto, assim, que poderia a coisa realmente apertar, eu acho que é com essa coisa das IAs, assim, porque, assim, vai ter um massacre nos empregos, assim, porque a gente não tem educação de qualidade pra enorme parte da população, a mão de obra simplesmente vai ficar antiquada. Sobre essa questão da mão de obra, que é nem o fato da mão de obra não ser qualificada o suficiente para poder atender as demandas das IAs, né? Porque o que a gente tem hoje no Brasil é a formação de uma mão de obra qualificada no nível de mestrandos e doutorandos, de pós-docs e tudo mais, e que você não tem essa absorção aqui. Então o problema não é nem a formação técnica dessa mão de obra, mas de como o capitalismo vai buscar desvalorizar a força de trabalho, desvalorizar a mão de obra para poder aumentar a sua taxa de lucro. Porque os capitalistas vão competindo pelas maiores fatias de mercado. E o Marx vai determinar um processo que se chama queda tendencial da taxa de lucro, em que ele vai demonstrar que conforme os capitalistas vão competindo, vão colocando mais estruturas, vão se apoderando de maquinário, vão se apoderando de mecanismos para aumentar a produtividade, o que vai acontecer é uma tendência à diminuição de quanto eles conseguem ter de taxa de lucro. O capitalista ele vai ter basicamente duas opções. Ou ele vai investir mais em capital constante, né? Então ele vai comprar mais máquinas, ele vai comprar mais estrutura, o que para ele custaria mais, o que para ele não necessariamente haveria um ganho de longo prazo, porque outros capitalistas em um determinado momento também vão comprar esses maquinários, etc. Ou ele pode piorar as condições de trabalho. Então a introdução da máquina, ela teoricamente, né, no senso comum imediatamente, ela poderia vir como um instrumento de emancipação do trabalhador, como uma melhoria das condições de trabalho para que o trabalhador trabalhe menos, para que ele tenha a sua jornada de trabalho reduzida. Mas se o trabalhador tiver a sua jornada reduzida, isso significa para o capitalista uma diminuição da sua margem de lucro, porque a margem de lucro do capitalista, onde ele ganha, está nas horas excedentes que ele extrai do trabalhador, nas horas excedentes que ele vai explorar esse trabalho. Por isso que a gente olha alguns países hoje que estão aprovando jornadas de trabalho maiores, como na Grécia, na Coreia do Sul, na Argentina se levantou essa proposta, porque é a partir desse aumento das horas trabalhadas do trabalhador, ou, portanto, de uma maior mais-valia absoluta, pode ter o aumento da sua taxa de lucro, né? Para que a margem dele suba, é necessária que a margem do trabalhador diminua.